Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, está olhando para aquele texto, deixa eu fazer uma pergunta. Olhe agora para o seu lado direito assim, olhe para o seu lado direito assim, depois olhe para o seu lado esquerdo assim, e vê se você consegue se dar conta de que você mexeu com a sua cabeça. Sim. Mexeu com a sua cabeça. Se você fizer uma rotação, você está mexendo com a sua cabeça. Agora, você sabe o que é a maravilha que você tem dentro dessa cabeça? Você pode olhar para um lado, olhar para o outro, mas eu queria que você parasse um momento para você saber a maravilha que você tem dentro dessa cabeça. É o seu cérebro. O cérebro que Deus nos deu para conduzir, organizar, tomar decisões, fazer escolhas, registrar sentimentos. Esta caixa que se chama cabeça guarda dentro de si o nosso cérebro. E o nosso cérebro registra a nossa história de vida desde os primeiros momentos da nossa gestação até o presente momento que nós estamos vivendo. Então, dentro da sua cabeça, você tem um registro histórico de anos e anos e anos. Uma pessoa que tem 50 anos tem um registro histórico dentro da sua cabeça de 50 anos. Imagine 50 anos de arquivo de todas as situações. Tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já experimentou, tudo aquilo que você já sentiu, tudo aquilo que você já realizou, tudo registrado e catalogado dentro do seu cérebro. Já imaginou a maravilha que é essa potência que você tem dentro da sua cabeça? E Deus nos deu esta ferramenta para que com essa ferramenta pudéssemos fazer escolhas, tomar decisões, organizar a nossa vida de modo a que pudéssemos fazer duas coisas importantes: evitar a dor e o que nos traz sofrimento e buscar aquilo que nos dá alegria e nos dá prazer, nos dá vitória, nos dá bênção. Então, nosso cérebro está organizado para nos ajudar a evitar as coisas ruins e a angariar para nós experiências e momentos de viver as coisas boas. Isso está dentro da nossa cabeça e funciona dessa maneira. Imagine, você gostaria de viver as coisas ruins? Não. Então você as evita. Tem um cachorro bravo que vai avançar em você, seu cérebro diz: saia disso, se distancie disso, procure um lugar seguro, evite o confronto. E se tem uma sobremesa linda e gostosa naquele lugar e você está com vontade, você vai ali naquela loja, mas eu quero aquela sobremesa, o cérebro diz: faça isso, vai te dar prazer. Tem coisas que vão te dar tristeza, tem coisas que vão te dar prazer. E dentro da vida, isso se construiu ao longo dessa jornada. E eu queria que você lesse esse texto comigo, depois eu vou fazer algumas considerações com você sobre essa maravilha que você tem dentro da sua cabeça. E você pode saber uma coisa simples: em muitos aspectos você não foi responsável por tudo que está dentro da sua cabeça, mas em grande parte você foi responsável. Então você tem de ter consciência das coisas que você escolheu colocar dentro da sua cabeça e as coisas que você utiliza para tomar suas decisões e fazer suas escolhas. Também tem que ter consciência das coisas que entraram na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro, que não foi escolha sua, mas que foi imputado em você de alguma maneira e que te influencia hoje de alguma maneira. Então nós vamos ver isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Olha só o que ele está dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele está falando de uma guerra, de um conflito, de um confronto. E ele diz que as armas da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os nossos sofismas, ou anulando nós os sofismas, que ele vai explicar. Quer ver?
Próximo, E toda altivez, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo está dizendo, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para que nós possamos lutar, enfrentar fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus e que são sofismas que pelo engano nos conduzem a fazer as escolhas, levando em consideração a altivez dos nossos corações. Mas o que ele diz? Nós temos que lutar para que nós possamos levar todo o conhecimento cativo ao pensamento e à obediência de Cristo. Então, há uma luta, há uma guerra. As armas não são carnais, são espirituais, e o propósito é conduzir todo esse conjunto à obediência de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios. Agora eu queria que você colocasse Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim, vamos lá, rogo-vos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo para os romanos? Para os coríntios, ele diz que nós temos que lutar contra tudo aquilo que se levanta como pensamentos contrários à bênção e ao propósito de Deus, e levar cativo todo o conhecimento, a obediência e a submissão ao Senhor, porque nós temos que lutar para quebrar as fortalezas que impedem que Deus realize uma obra especial dentro de cada um de nós. Então, esses dois textos bíblicos vão nos ajudar a ver uma coisa. Paulo disse assim, embora eu, sendo um crente em Cristo Jesus, andando na carne, não milito segundo a carne. Paulo disse, eu andando na carne, não milito segundo a carne. Paulo está dizendo, eu no corpo ando na carne, você anda na carne. Nosso cérebro anda na nossa carnalidade natural, na nossa natureza humana. Mas Paulo diz, eu andando na carne, não milito conforme a carne. Então Paulo sabia que tinha uma maneira diferente de agir do que a maneira natural de agir. Paulo disse assim, embora eu vivendo na carne, não milito conforme a carne, eu não luto, eu não trabalho, eu não vivo conforme a carne. Então tem a maneira de viver conforme a carne, e Paulo está dizendo, tem a maneira de viver não conforme a nossa carnalidade humana. Então existe uma maneira diferente que Paulo encontrou, que nós também podemos encontrar, e que responde por algo muito especial na nossa vida, que vocês vão ver mais adiante. Paulo também diz assim, as armas da nossa luta não são carnais. As armas da nossa luta, então, não são coisas da nossa natureza humana, tão somente. Existem recursos espirituais que estão além e acima da nossa capacidade humana. E Paulo diz, eu encontrei essas armas, eu descobri essas armas, e com essas armas eu posso construir uma situação vitoriosa, onde de outro modo eu teria uma situação ruim, eu teria uma derrota, e eu posso construir, ao invés de uma derrota, uma vitória. Ele diz assim, as armas da nossa luta são poderosas em Deus. Então, eu não luto segundo a carne, porque as armas da minha luta são poderosas em... Então, significa que Paulo reconhecia que tinha uma instância superior, e as suas armas não eram as armas da vida natural, da carnalidade humana, da força de vontade tão somente, mas era algo que procedia de Deus. Outra coisa interessante, Paulo disse, nossas armas em Deus são capazes de destruir fortalezas. Nossas armas poderosas em Deus são capazes de destruir fortalezas.
Então ele não está dizendo que as fortalezas são destruídas por conta de recursos humanos ou por conta de argumentos humanos, mas ele diz: as armas espirituais, as armas poderosas em Deus, são capazes de nos ajudar a destruir fortalezas dos enganos, né? Então, destruir fortalezas. Paulo diz também: nossas armas são poderosas em Deus para anular sofismas que nos levam a agir da maneira contrária ao propósito de Deus. Então, nossas armas são poderosas em Deus para anular sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma situação que tem aparência de verdade, mas não é verdade. Isso é um sofisma. O que tem aparência de verdade, mas na hora que você examina e avalia, não é verdade. Então Paulo está dizendo: nossas armas são poderosas em Deus para que nós possamos anular sofismas, aquilo que aparentemente é verdade, mas que no fundo não é verdade. Então, o que Paulo está dizendo? As armas poderosas que eu tenho em Deus podem me ajudar a vencer os enganos que a minha mente produz dentro de mim. Se a minha mente produz alguns enganos, algumas escolhas insensatas com aparência de sensatez, então, por causa destas armas espirituais provenientes de Deus, eu posso discernir essa situação e posso tomar decisões e posso fazer escolhas que vão me habilitar a enfrentar e vencer estas fortalezas. Então vamos agora aqui parar e pensar. Como que se forma a nossa mentalidade? Então, desde o momento que o meu pai e a minha mãe se casaram, meu pai era português, ele veio de Portugal, chegou de Portugal com 18 anos, mais ou menos, 19 anos, né? E veio para o Brasil. Minha mãe nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais, e lá ela vivia numa pequena fazenda e foi criada pelos seus pais como uma pessoa interiorana de uma pequena fazenda, e toda a sua vida foi uma experiência rural. Então, quando o meu pai chegou, a minha mãe encontrou-se com o meu pai, eles se conheceram, e a minha mãe casou-se com o meu pai. Ela tinha por 14 anos e qualquer coisa, quando ela se casou. Meu pai tinha um pouco mais, talvez 20 e poucos anos, e eles se casaram. E no primeiro ano do casamento, logo no final dos 12 meses mais ou menos de casamento, eu nasci no ambiente daquela nova família, meu pai e minha mãe. Agora você imagina, meu pai veio de Portugal, ele trouxe na sua mente aquela formação portuguesa que ele teve ao longo dos seus 20 anos. Ele aprendeu com a mãe dele, com a família dele, como é que era a vida a partir da visão europeia, da visão portuguesa. A minha mãe aprendeu como era a vida a partir da sua experiência com a minha avó, meu avô, plantando, cuidando do gado e tendo aquela experiência rural de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Então, o mundo que formou a cabeça do meu pai era um, o mundo que formou a cabeça da minha mãe era outro. Vocês imaginam que na cabeça da minha mãe ela tinha uma ideia do que era a comida, o que era proteção, o que era segurança, uma série de coisas. E na cabeça do meu pai tinha outras tantas coisas. Quando a minha mãe e o meu pai se juntam e eles constroem um casamento, eram dois mundos diferentes que se juntavam para criar uma unidade familiar. E eu sou resultado dessa unidade familiar. Então eu assimilei um pouco do meu pai no meu DNA, um pouco da minha mãe no meu DNA. Então eu fui formado uma criança dentro dessa experiência. Só que o meu pai e a minha mãe tiveram muita dificuldade de adaptar a cultura do meu pai para a cultura da minha mãe, e a cultura da minha mãe com a cultura do meu pai. Eles tiveram dificuldade, mas se ajeitaram e conseguiram organizar a família. E eles então passaram a formar a minha mentalidade. Então eles começaram a me dizer como era o mundo, eles começaram a me dizer o que era certo,
Eles começaram a me dizer o que era errado, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. E meu pai, minha mãe sempre muito rigorosa no comportamento, e de vez em quando dava uma ou outra chinelada para me colocar na linha. Então eu sabia que se eu fizesse uma coisa errada, eu teria uma punição que representava algumas chineladas ou algumas reguadas. Isso era já natural eu entender que todo descaminho tem uma consequência. Meu pai já não fazia muito assim, ele dizia uma vez, dizia 2 vezes, dizia 3 vezes, mas ele só me deu 3 surras na vida, mas as 3 ficaram na história. Nunca mais eu trocaria as várias da minha mãe por as 3 do meu pai, que as 3 do meu pai foram muito mais rigorosas. Então eu aprendi, fui registrando na minha cabeça que ter problema com meu pai era complicado, ter problema com a minha mãe era mais fácil, mais tranquilo de administrar. E aí isso foi mostrando na vida que em certas situações eu tinha que ser mais cuidadoso, em outras situações eu podia ser mais maleável. E assim eu fui construindo na cabeça uma compreensão de como eu devia agir aqui, como eu devia agir ali, como eu seria recompensado aqui, como eu seria recompensado ali, como eu seria abençoado aqui, como eu seria abençoado ali, ou como eu não seria abençoado, como eu não seria reconhecido, como eu não seria admirado, pelo contrário, como eu seria criticado, como eu seria punido, e assim a gente vai construindo na cabeça a maneira como a gente se organiza. Isso foi a minha história, mas tem a história de outras pessoas que ao longo da vida passaram por situações. Meu lar foi um lar muito protecionista, meus pais me protegiam muito, eu e minha irmã e meus 2 irmãos, a gente tinha uma proteção muito grande. Mas observe, a minha mãe sempre dizia assim, a minha irmã, se colocasse um vestido que tivesse um pouquinho acima do joelho, a minha mãe disse, o que os vizinhos vão pensar de você? Então a minha irmã começou a criar na cabeça a compreensão de que o juízo dos vizinhos é que determinava se ela estava certa ou errada. Então na vida a gente vai construindo memórias e a gente vai sempre pensando, é o vizinho que diz se eu posso ou não posso fazer. Então a gente vai terceirizando as responsabilidades da vida para as outras pessoas e daí a pouco a gente fica chateado porque todo mundo é que vai dar a opinião sobre o que a gente pode ou não pode fazer, mas fomos nós que fomos criados assim e aceitamos que a vida é assim. Então nós nos submetemos a isso com a naturalidade de quem é submisso, porque aprendeu é que o vizinho que determina se é certo ou se é errado. E assim nós perdemos a nossa autonomia porque ficamos... Mas nós queremos ter autonomia, queremos ter liberdade, então nós temos que nos rebelar contra a opinião do vizinho, para a gente poder ser livre e independente. A gente tem que rebelar. Quando a gente rebela, a gente está mais ou menos pensando que Deus às vezes é o vizinho, que Ele é que diz o que pode e o que não pode, e a gente às vezes rebela contra Ele, porque Ele é autoridade, o vizinho era autoridade, que validava ou não. Então às vezes nós olhamos para Deus e olhamos para Deus como autoridade, que valida ou não valida. Daí a razão porque às vezes nós preferimos sair da igreja e ir para o mundo, porque no mundo não temos o inconveniente de ser chamado a atenção pelo vizinho. Então isso na cabeça da gente é uma rotina que acontece e a gente nem tem consciência dela. Por que eu não gosto de ir para ali? Porque ali tem coisas que me maltratam, trazem sofrimento, porque ali tem coisas que me criticam, que me punem, ali tem... E aí a gente vai fazendo as escolhas rotineiras da vida, por esses mecanismos que são inconscientes, mas que existem e são verdadeiros na vida da gente. Mas quando isso cresce ao ponto da gente ter dentro da cabeça situações que trazem para a gente a angústia, tristeza, insegurança, Por exemplo, outro dia eu estava lendo um comentário do canal lá do YouTube, e a pessoa dizia, eu tenho 30 anos que eu estou sofrendo, não consigo, eu tenho algo dentro de mim que eu preciso gritar, mas não consigo gritar, e eu não consigo conviver com essa dor, e essa dor me maltrata. E eu fiquei pensando, como pode a pessoa sofrendo algo que está dentro dela, mas ela não consegue se libertar, porque aquilo criou dentro dela algo
que ela sabe que não é bom, sabe que traz dor, sabe que traz sofrimento, mas ela não consegue pegar aquilo e jogar na lata do lixo. Não tem condições, porque aquilo foi impresso na sua mente e ela carrega aquilo como uma dor, como uma coisa que ela não sabe administrar, não tem condições de administrar. Por isso que a nossa cabeça é essa máquina maravilhosa, mas tem coisas que puseram dentro da nossa cabeça e que estão lá, e que a gente foi criado e se desenvolveu com aquelas coisas que estão na nossa cabeça. Às vezes acontecimentos. Eu tenho, por exemplo, na minha vida uma experiência. Uma vez a minha mãe gostava muito de goiaba branca. Tem goiaba vermelha, tem goiaba branca. Minha mãe gostava da goiaba branca. E no nosso quintal tinha um pé de goiaba branca. Só que aquele pé de goiaba virava, ele dava sobre um rio que passava, chamava Rio Fubá. Passava o rio. Naquele dia deu uma chuva tremenda e deu uma enchente. O rio era pequeno, mas naquele dia virou um rio bem largo, com água bem barrenta, suja e alta. Tinha uma cerca de arame farpado de um lado, de arame farpado, que dividiam o fundo dos terrenos das famílias. E o rio passou por cima dessa cerca de arame. Nessa cerca de arame ali, o rio passou por cima, você sabia que tinha uma cerca, mas não via a cerca. E eu vi que tinha uma goiaba branca linda. Falei assim, vou alegrar o coração da minha mãe, vou pegar uma goiaba branca para minha mãe. Aí eu subi no pé de goiaba, para pegar a goiaba para minha mãe. Eu ia pegar aquela goiaba. Aquela goiaba, quando o pé caiu lá, tinha um lamaçal que era tipo um esgoto que terminava lá, e eu podia cair dentro daquele esgoto, eu podia cair dentro do rio, dependia da geografia. Pois eu caí, peguei a goiaba, caí no esgoto, rolei para dentro da enchente da água, e o fato é que com custo eu consegui me sair pela margem do rio. Mas fiquei com a goiaba na mão e levei a goiaba para casa. Quando cheguei lá na cozinha, eu dei a goiaba para minha mãe. Mãe, consegui uma goiaba branca para a senhora. Ela nem olhou para a goiaba. Ela foi tirando logo o chinelo e falou, o que você foi fazer? Vai morrer afogado e não sei o quê. A goiaba nem sei onde foi parar, mas eu sei que eu fui punido. Mas o sentimento era bom. Mas fui incompreendido naquele gesto amoroso. Porque eu desobedeci a minha mãe quando ela disse que eu não podia ir tomar banho no rio cheio, não podia entrar na margem do rio, não podia, né? Então essas coisas aconteceram. Quando eu caí lá na margem do rio, eu rasguei o meu joelho numa farpa do arame farpado, né? Naquele grampo. Então fiquei com a perna sangrando. Cheguei com a goiaba, com a perna sangrando, e levei umas pauladas lá. Sabe uma coisa? Tudo aquilo passou, mas a marca, a cicatriz do corte, está aqui no joelho até hoje. Coisas passam, mas marcas ficam. Às vezes são marcas físicas, que não representam muita coisa. Às vezes são marcas emocionais, marcas espirituais, marcas que ficam lá dentro da sua cabeça, que não saem. Por mais que você tente, elas não saem, elas não são removidas. Às vezes uma pessoa que foi abusada muitos anos, lá atrás, quando era ainda jovem, adolescente ou criança, às vezes o tempo passa, mas aquela marca não sai, está ali dentro. Aquela mulher que ficou 18 anos encurvada, tinha alguma coisa que aconteceu com ela 18 anos atrás, que fez ela estar encurvada, e Jesus se compadeceu dela e a curou, e disse que aquilo era uma prisão satânica na vida dela. E assim, pessoas às vezes sofrem, porque dentro da cabeça, no registro das memórias, existem coisas que trazem dor, que trazem tristeza, que trazem marcas profundas, que maltratam a pessoa. E a pessoa então não pode tomar decisões e fazer escolhas, porque aquelas marcas às vezes impedem.
E as pessoas então não conseguem construir uma família porque tem no seu histórico alguma coisa ruim. Então, quando a gente vai aprendendo com o pai que a gente deve bater no filho porque o filho precisa, pode ser que a gente no futuro vá reproduzir esse modelo, porque está impresso na nossa mente e a gente entende que aquilo é natural. E não é natural, mas a gente faz porque está reproduzindo um modelo. E às vezes a gente é crítico das pessoas e não sabe por quê, mas a gente é crítico porque a gente implantou um modelo de crítica que faz a gente ser aquela pessoa que olha com um olhar crítico permanentemente, qualquer que seja a situação. Às vezes a gente tem uma atitude de raiva quando alguém contraria a gente, porque a gente aprendeu que lidar com situações que contrariam é a mesma coisa de que suscitar uma raiva e uma agressividade. Às vezes a gente fica abatido e frustrado porque não sabe lidar com uma coisa que não agrada a gente fica emburrado, enfunado num canto, não fala com ninguém, fica restrito. Então nós vamos reagindo da maneira como as coisas foram colocadas na nossa mente e na maneira como nós aprendemos a lidar com a vida, ora fugindo, ora enfrentando, ora agradecendo a Deus porque são coisas que trazem prazer, ora sendo frustrados e deprimidos por causa das coisas que trazem dor. E assim na cabeça da gente, a gente vai construindo uma vida que é uma reação às coisas que nos acontecem. Então Paulo diz, pois tem uma maneira diferente de você lidar com o que está dentro da sua cabeça. Tem armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas que foram criadas e que te aprisionam e que te maltratam. Então dentro da cabeça da gente, às vezes, tem algumas coisas que estão lá há muito tempo e precisam ser removidas. E precisam ser tiradas de lá, porque se não forem tiradas de lá, vão produzir sofrimento e dor ao longo da nossa vida. Por isso que Paulo diz, nós temos, a nossa luta não é com as armas da carne, mas a nossa luta é poderosa em Deus para vencer fortalezas. Às vezes nós temos o orgulho, por exemplo, tem pessoas que são arrogantes, tem pessoas que são prepotentes, aprenderam a ser orgulhosas, arrogantes, prepotentes. Então Paulo está dizendo, essas são fortalezas que foram criadas dentro das nossas cabeças, e ao invés de nos sentirmos como pessoas humildes e pessoas responsáveis, capazes de tomar e fazer escolhas, nos considerando como pessoas iguais às demais pessoas, às vezes nos sentimos humilhadas em relação às outras pessoas, temos uma autoimagem negativa, não nos achamos competentes, não nos achamos importantes, não nos achamos amados, não nos achamos queridos. E por outro lado achamos que somos melhor do que os outros, arrogantes, prepotentes, e podemos julgar, e podemos fazer, e podemos acontecer, e os outros têm que se submeter a nós. São fortalezas que foram criadas, estão dentro da nossa cabeça e respondem pelas nossas atitudes. Paulo diz, nós temos que entender essas fortalezas e destronar essas fortalezas de dentro das nossas cabeças. Como é que nós fazemos isso? Fazendo o que Paulo falou aos romanos. Ele diz assim, rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, e o corpo aqui significa a mente, as emoções, os sentimentos, a vida espiritual, que apresenteis os vossos corpos a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso é o seu culto racional, é a sua atitude inteligente, trazer a sua vida ao altar de Deus e colocá-la no altar de Deus. E depois ele diz assim, traga a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, e não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, ou seja, não vos conformeis com aquilo que foi implantado na sua cabeça e que representa uma carnalidade, uma mundanidade, um desvio de função, um desvio de comportamento, uma sensação que faz você se sentir diferente para baixo ou diferente para cima, e não uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, que sabe agir em qualquer situação. Então,
não vos conformeis com essa mundanidade dentro da sua cabeça, mas transformai-vos pela renovação da mente. Aí significa que você tem que entender que estas coisas não são naturais dentro da sua cabeça. Elas não foram criadas por Deus dentro da sua cabeça. O pai que você teve, que te educou da maneira que educou, não significa que te educou do ponto de vista dos valores de Deus. A mãe que você teve não significa que ela te educou ou te disciplinou do ponto de vista das coisas de Deus. E você não precisa ficar com raiva dela, nem com raiva dele, nem com raiva de ninguém. Você só precisa perdoar todas essas mazelas e pedir a Deus que estabeleça em você um novo pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira renovação é assumir a paternidade de Deus. É Deus que é o meu Pai, Ele é que é o meu Criador. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Então Ele é que vai determinar o que tem que estar dentro da minha cabeça. Não são as circunstâncias, não são os meus momentos de criação aqui ou acolá. Essas coisas marcaram a minha vida, mas eu não preciso carregar essas marcas, porque Deus diz que pode fazer comigo um novo nascimento e pode fazer de mim uma nova criatura, porque Ele diz: eis que quem está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então você pode chegar ao altar de Deus e dizer: Senhor, eu tenho essa dificuldade na minha cabeça, eu tenho essa memória que me prejudica, eu tenho essa lembrança que não é boa, eu sou dessa maneira porque eu aprendi dessa maneira, nem sei por que eu sou dessa maneira, mas não quero ser mais. Eu quero levar a minha vida para o teu altar e quero que o Senhor me dê um pensamento novo, quero que o Senhor me dê uma mente nova, quero que o Senhor me ajude a pensar diferentemente, porque a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo, substituir pela nossa velha mentalidade. E a Bíblia diz que nós devemos nos vestir do novo homem, e para vestir do novo homem precisa se desvestir do velho homem. Tem que sair desse velho homem, tem que deixar esse velho homem como uma casca de cobra que fica abandonada no caminho, é deixar esse velho homem, a roupagem deste velho homem do lado de fora, e você tem que se revestir do novo homem, criado por Deus. Olha que coisa maravilhosa, é quando você percebe que você não tem que carregar o peso na sua cabeça, não tem que carregar o peso nas suas emoções, não tem que carregar o peso da criação, ou daqueles que te magoaram, ou daqueles que te maltrataram, ou daqueles que te prejudicaram de alguma maneira. Você pode trazer ao altar do Senhor e dizer: Senhor, coloco estes velhos pensamentos no teu altar, estas velhas tribulações no teu altar, e peço que o Senhor me transforme pela renovação da minha mente, me dando a mente de Cristo. Quero que o Senhor, pelo Espírito Santo, infunda em minha cabeça os pensamentos que são do alto e não os pensamentos carnais que são da terra e às vezes animais, terrenos e diabólicos. Tudo isso eu coloco no teu altar e peço que o Senhor encha a minha vida, a minha cabeça das bênçãos de ter uma mente de Cristo, uma mentalidade de Cristo. Faz sentido para vocês? Então, vamos encerrando aqui. Quero dizer para você, nossas armas são poderosas para destruir o orgulho, a altivez. Nossas armas são poderosas para destruir o medo, a insegurança. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir a nossa angústia, a nossa frustração. Nossas armas são poderosas para destruir aquilo que nos faz deprimidos na vida, aquilo que faz a gente perder a autoimagem, fazendo a autoimagem cada vez mais sofrida, mais baixa. Então nossas armas são poderosas para nos criar de novo em Cristo Jesus, nos ampliar a visão, nos ampliar as possibilidades, nos fazer mais do que vencedores. Então te convido esta noite a deixar no altar de Deus aqueles pensamentos que você sabe que não te ajudam, aqueles pensamentos recorrentes dos quais você quer se livrar. Não tenha medo deles, declare esses pensamentos, diga: Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos esse pensamento, esse sentimento, esta coisa que tira da minha vida
a liberdade que eu gostaria de ter. Eu quero colocar no teu altar hoje todas estas coisas e quero me levantar desta entrega que eu estou fazendo no teu altar. Quero me levantar como uma nova criatura, cheia da tua graça, cheia do teu poder, com a mente trabalhada pelo Espírito Santo. E pode ser que você vai ficar com essas memórias algum tempo ainda, mas você vai dizer: essas memórias já coloquei no altar de Deus, e quero que Deus me traga memórias novas. Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas quando a gente está com a mente comprometida, a gente traz à memória aquilo que dá tristeza, aquilo que dá medo, aquilo que traz disfunção, aquilo que traz angústia, aquilo que traz insegurança, não é assim? Então, faça como Jeremias, coloque estas coisas lá e diga para o Senhor: daqui para frente quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Quero ser um crente com a mente de Cristo, quero ser uma nova criatura, quero ter a chance de começar de novo, quero ter uma segunda chance. Se meus pais colocaram na minha mente alguma coisa que não foi legal, Senhor, remove pelo teu sangue precioso, lava, purifica. Se minha mãe, se meus irmãos, se meus contemporâneos, se meus relacionamentos, tudo, se alguma coisa foi colocado dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, que traz angústia e tristeza, traga hoje ao altar do Senhor. Coloque ali com fé e diga: Senhor, quero deixar isso no teu altar, porque isso de fato não é meu, e eu quero que o Senhor encha a minha vida da graça, do poder, da transformação que o Senhor pode dar àqueles que se humilham debaixo da tua potente mão. Entregue-se ao Senhor de coração, abra a sua vida ao Senhor. Saiba que você tem uma cabeça, ela está cheia de coisas, cheia de escolhas que você fez, cheia de decisões que você tomou, e pode ser que algumas dessas escolhas não foram boas, algumas dessas decisões não foram boas, mas você não é obrigado a carregar as consequências disso o resto da sua vida. Você pode entregar nas mãos do Senhor, você pode pedir ao Senhor que faça novas todas as coisas, você pode dar um passo especial nesta noite. Você tem uma segunda chance, porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você tem uma chance extraordinária de começar uma etapa nova na sua vida, livrando-se daquilo que é uma carga torta, ruim e mal arrumada na sua vida, por uma caminhada leve, abençoada, agradável aos olhos de Deus, que vai fazer de você uma criatura abençoada e abençoadora. Quem sabe daqui para frente coisas novas o Senhor tem reservado para você, oportunidades novas o Senhor tem reservado para você. Não deixe as histórias velhas, as situações velhas determinarem o seu futuro. Deixe o Senhor implantar em você esta novidade de vida, e que seja esta experiência com o Senhor nesta noite o elemento que vai guiar os próximos anos da sua vida. Coloque no altar do Senhor, né? Se também tem alguma coisa que você fez a alguém, que você sabe que prejudicou alguém, que machucou alguém, e você também quiser diante de Deus, você pode também trazer ao altar. Eu fiz algo que machucou alguém, eu fiz algo que prejudicou alguém, eu também quero trazer ao altar com meu pedido de perdão, e o Senhor abençoa, e o Senhor cuida. Está bem assim? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu disse que você pode trazer ao altar do Senhor, e eu não quero impedir que você faça isso. Se você quiser vir aqui à frente hoje, trazer alguma coisa especial da sua mente, da sua história, você pode deixar o seu lugar e pode vir aqui à frente. Nós vamos orar com você nesta noite, se você assim desejar. É a oportunidade que você tem de vir ao altar do Senhor, trazer a sua vida, trazer as suas memórias, trazer a sua história, colocar perante o Senhor. Se isso for uma decisão do seu coração, você pode vir, eu desço aqui e nós oramos juntos e a igreja ora com você. Quer vir?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, estes teus filhos vieram aqui ao teu altar, trazendo algo especial para colocar diante do Senhor. Ó Deus, eles querem entregar, e nós queremos pedir que o Senhor receba, e que ao receber o Senhor os torne vazios destas dificuldades, destas lutas, e que o Senhor possa enchê-los com o teu Espírito Santo, trazendo para dentro das suas mentes e corações a tua vontade, o teu propósito, que é bom, perfeito e agradável. Ó Deus, sabemos que o Senhor nos substituiu na cruz do Calvário. Peço que o Senhor substitua os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas histórias, e que o Senhor coloque dentro das nossas vidas a unção do teu Espírito, e que o Senhor nos dê a mente de Cristo, para que nós possamos, com essa nova mentalidade, construir uma história nova, construir um caminho novo, construir um tempo novo. Ó Deus, esta é a nossa oração, esse é o nosso sentimento, esse é o pedido da tua igreja em favor destes irmãos. Ó Deus, recebe a oração destes irmãos, recebe a entrega destes irmãos aqui no teu altar e leva-os para suas casas livres, libertos, em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos por eles. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Então, Deusilene, quero que você cuide dessas duas pessoas, André e Patrícia. Você vai cuidar do André, e André cuide de você. Vocês cuidem mutuamente um do outro, tá bom? Vamos caminhar juntos. A igreja vai se sentir honrada em ter vocês aqui.